um processo através do qual isso chegou a se formar. E esse processo, aqui no Brasil, não foi nada fácil. Ele foi um processo cheio de percalços, de questionamentos, de indas e vindas. Então, pode, mas não pode menor. Pode, mas não pode mulher grávida. Pode, mas não pode se expandir para fora do Acre. Pode, mas não pode se expandir para fora do Brasil. Mas, de uma certa forma, esses grupos conseguiram criar uma legitimidade como fenômenos religiosos. E uma vez expandido para o exterior, carregam junto essa legitimidade consigo. Então, embora, no caso da UDV, não tenha sido colocado exatamente em pauta a questão da legitimidade religiosa, certamente a ideia de uma legitimidade folk ou étnica, étnica não no sentido como da Native American Church, mas de fenômeno cultural legítimo, influenciou o processo. E isso tem muito a ver com esse campo de estudos. E aí, qual é o papel desses estudos num debate mais amplo sobre redução de danos, proibicionismo, legalidade, etc. Porque a ideia é que drogas não podem ser usadas, mas você tem uma isenção religiosa para alguns tipos de uso. Então, aí, esses grupos seriam exemplos de forma de uso controlado, uso regrado de drogas. Então, qual que é o debate desse tipo de movimento religioso numa discussão mais geral sobre a forma da gente se relacionar com as drogas de uma maneira controlada ou não abusiva? E aí, outras coisas que a gente observa é que essa dimensão legal ela ainda está muito pouco desenvolvida e que existe uma tendência forte de aumento nas pesquisas biomédicas, sobretudo vindo desse foco da Espanha. E um dos focos principais é esse da dependência química, a ayahuasca no tratamento da dependência química. Tem várias pesquisas em andamento sobre isso, inclusive duas pesquisas que eu estou envolvida, e ela também é uma das coisas que está em ascensão. Bom, outra coisa eu já falei, que é a tendência desses grupos aumentarem a literatura a partir de dentro, uma necessidade de diálogo, né, das ciências humanas com a ciência da saúde e com a perspectiva de dentro, a importância de você tentar realmente fazer um discurso interdisciplinar que todo mundo prega, mas dificilmente consegue se obter na prática, e também a necessidade da gente produzir pesquisas antropológicas que analisem essa produção biomédica, quer dizer, como que se formam essas mega redes de pesquisa internacional, de onde que vem esse dinheiro para fazer essas pesquisas, quais são as principais universidades, quais são os interesses envolvidos, né, como são criadas, como são produzidas, como esse conhecimento é difundido, como que ele passa de tese para, enfim, de hipótese para tese, e como que ele vai ganhando vida e sendo citado. Isso tem todo um ramo da antropologia da ciência que poderia focar o seu olhar sobre as pesquisas da ayahuasca, que é uma coisa que não tem sido feita até agora. E a outra coisa é que a gente vê que tem assim, uma certa popularidade num meio mais psicodélico, psiconáutico, esse tipo de pesquisa, mas pouca interesse nas instituições mais centrais. E a outra coisa é essa necessidade de publicar em inglês, que é incrível e não existe praticamente nada escrito sobre isso em inglês. Então, bom, os agradecimentos eu acho que a Isabel já falou, né, um pouco. E aqui os nossos contatos, mencionar o NEIP e o Alto das Estrelas, que foram os principais aí, suportes para o nosso trabalho. Obrigada pela sua atenção. Bom, eu quero agradecer muito a Bia pela fala dela e, como ela disse, espero que essa apresentação, na verdade, aumente o interesse das pessoas no livro. Então, eu passo a palavra para o professor Alberto. O Alberto vai falar um pouco sobre os desdobramentos da expansão dessas religiões e do uso da ayahuasca. Então, a expansão para o exterior e toda essa discussão sobre a legalidade, legitimidade, que a Bia já apontou um pouco na fala dela. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o muitíssimo convite, a oportunidade de participar dessa mesa, né? E do lançamento do livro da Beatriz, da Isabel, do Rafael. E fazer um preâmbulo, que eu me lembro que quando elas me apresentaram a ideia e disseram que iam fazer, enfim,
uma espécie de publicação paralela. Eu disse para elas, não, eu acho que um esforço como esse tem que ser realmente publicado, tem que se transformar num livro. Eu fico bem feliz de ver que vocês estão conseguindo realizar o que vocês, né, se propuseram fazer. Bom, o que eu vou fazer hoje, eu chamei de o título do que eu vou apresentar, das visibilidades e com o IN da ayahuasca, né? Agenciamento, pesquisa e legislação. E de certa forma foi bom eu ficar por último, que eu abro uma janela, enfim, para se pensar em outra planta, né? Em outras plantas, né? Então eu vou levantar algumas questões sobre o que me parece vem ocorrendo nas últimas décadas, ou seja, uma crescente visibilidade da ayahuasca e seus usos. E não vou, enfim, abordar a experiência visionária, né, que poderia ser a expectativa de alguns, porque isso implicaria um trabalho muito mais ambicioso, né? Eu parto do princípio, enfim, que no século XVIII para o século XIX, Foucault, por exemplo, foi um dos autores que levantou isso, a metafísica foi substituída pela memória como, enfim, uma forma de depósito das indagações humanas. E mais recentemente, digamos, enfim, nos anos 50 e 60, vamos dizer assim, eu considero que a metalinguística se justapôs à memória e, enfim, à história. Então, eu penso aqui nos desafios do pós-guerra, na autocrítica, no olhar que os povos do chamado Ocidente passaram a cultivar e que acabaram mais tarde por se converter em movimentos culturalistas, eu diria. Alguns paradoxalmente chamados de contraculturais, outros mais recentes e que poderia chamar de movimentos de reparação histórica e ecológica. Nos movimentos dos anos 60, particularmente, a palavra de ordem era modificar os estados de consciência nas suas mais variadas e polifônicas dimensões. Assim, vou também muito breve e superficialmente tocar no que penso são implicações de produzir, particularmente no campo dos estudos psicoativos e da ayahuasca, produzir conhecimento, particularmente no campo dos psicoativos e da ayahuasca. Lidar com as visibilidades e as invisibilidades, particularmente as que repercutem das experiências decorrentes desses movimentos que mencionei acima. O uso de técnicas para modificar estados de consciência, experiências induzidas ou decorrentes do que Marcel Mauss chamou de técnicas corporais, e particularmente o uso de psicoativos, implicam em pelo menos duas situações de invisibilidade. Uma que emerge da própria característica de que esses estados ocorrem muitas vezes numa dimensão, entre aspas, interior, caracterizada por modificações diversas, insights, percepções e visões vividas intimamente pelos sujeitos e anexadas de uma forma ou de outra à sua percepção e volição no mundo. Uma outra que, resultado das possibilidades de uso dos psicoativos e respondendo a mecanismos de repressão social legal destas técnicas, as empurrou e empurra para o campo do oculto, do iniciático, do místico, do reservado, do clandestino até. Esta caracterização da modificação dos estados de consciência em associação em formas de invisibilidade implicaram cultural e contemporaneamente, e particularmente nas sociedades urbano-industriais, em processos de agregação e desagregação, exploração pessoal e grupal de um lado e de outro de execração pública, às vezes análoga aos arroubos inquisitoriais que tomaram forma no passado contra bruxas e seres incontroláveis. Desde os anos 40, quando Albert Hoffman sintetizou o ácido lisérgico, nos anos 50, quando Aldous Huxley divulgou suas experiências com a mescalina, Allen Ginsberg e William Burroughs, suas viagens com o que chamaram de telepatina do Yahweh, e Gordon Wasson, que apresentou ao mundo o uso de cogumelos psilocybe por Maria Sabina, a tensão da visibilidade passou a ser ponto de toque destes movimentos que falei antes, e que vão ter como momento dramático a perseguição de Timothy Leary e suas iniciativas de utilizar o LSD para fins psicoterapêuticos já agora nos anos 60. Em alguns casos, como bem demonstra
Anthony Henneman, que a Bia já também fez menção aqui, as iniciativas de proscrição dos agentes e das próprias experiências tornaram-se de fato investidas etnocidas, que implicaram na supressão e no constrangimento de práticas tradicionais e socialmente legitimadas por populações inteiras. Essas iniciativas têm parecido por vezes motivadas por interesses obscuros, que se desdobraram menos em obter o que alegam ter como objetivo, ou seja, suprimir o uso de psicoativos não permitidos, mas mais, de fato e efetivamente, repercutir e influenciar os preços das drogas de uso ilegal nos mercados nacionais e internacionais. Até aqui, talvez para essa plateia, nenhuma novidade. Porém, parece que as arenas e os espaços de expressão desses movimentos se tornam contemporaneamente menos trevosas. A conveniência da invisibilidade perde força. Agora o que se quer é dar visibilidade. De um lado, para aglutinar forças supressoras e abstinentes, com base na advertência do risco, do prejuízo, da associação com a violência, da ameaça à ordem e ao status quo. De outro, para reunir sob o argumento da liberdade religiosa ou cognitiva, às vezes pela tentativa de convencer da observância e promoção da ordem, às vezes pela objeção ao argumento dos supostos riscos e prejuízos e a favor dos benefícios. Então, nesta complicada arena, eventualmente, mas agora quase permanentemente, encontramos as chamadas religiões ayahuasqueiras. Esta, para quem aqui não sabe, é uma classificação utilizada para identificar agrupamentos. A Bia já falou sobre isso. Organizados em torno do uso ritual da bebida preparada com as plantas Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, né? Essas religiões têm se expandido rapidamente e a visibilidade que esta expansão desencadeia provoca reações das mais diversas e peculiares. Numa dessas reações que considero peculiar, como mencionei nas abas do livro, que agora está sendo lançado, que chamamos Ocidente se esforça antes de ouvir as alegações divinatórias dos participantes, sim em tentar enquadrar, regular e controlar legal e politicamente esse extraordinário fenômeno. Um exemplo claro disso foi o movimento sincrônico e, ao que parece, articulado das polícias europeias e norte-americanas no final do século XX, quando, a partir de 1999, foram abertos processos criminais contra membros do Santo Daime da União Vegetal na Europa e nos Estados Unidos, e que, em alguns casos, acabaram por se desdobrar favoravelmente para os grupos. Naquele momento, uma das reclamações, tanto de detratores quanto de defensores, é que era preciso que houvesse mais conhecimento sobre o uso da ayahuasca, para fundamentar argumentos. O problema, devo dizer, não era a falta de produção sobre este uso, que nossos etnólogos, o Oscar aqui é uma testemunha, podem testemunhar com as inúmeras etnografias sobre grupos amazônicos e andinos já existentes. De qualquer maneira, o que quero dizer é que a visibilidade da produção sobre a ayahuasca tem implicado e continuará a implicar na fruição e nas negociações que o estabelecimento da justiça e particularmente dos direitos de uso, da memória e do saber sobre a bebida requer. Há decorrente disso um outro desdobramento sobre visibilidades e invisibilidades, e que em sua dimensão ambiguamente perigosa nos coloca desafios. Que os diferentes sistemas de normatização envolvidos passam a exigir como tarefa dos grupos negociar linguagens, formas e conteúdos de ser e de fazer. As relações entre o religioso, o jurídico e a saúde, por exemplo, como campos que interagem para criar condições para que visibilidades se legitimem e se desdobrem, se tornam de fato delicados e estratégicos. Tomo aqui sumariamente minhas experiências de pesquisa de campo e também os processos judiciais e legislativos desencadeados pela visibilidade crescente das religiões ayahuasqueiras que tenho acompanhado. Quando em 1998 fiz pesquisa na Holanda sobre os grupos daimistas, notei uma grande preocupação por parte dos participantes holandeses em promover uma ortodoxia ritual e teológica. Os holandeses estavam muito preocupados em aprender, respeitar e reproduzir rigorosamente as normas rituais que aprenderam. Mais tarde, em 1992, quando os dois líderes dos grupos de Haia e Amsterdã foram presos durante o ritual e foram processados, foi possível ver a importância estratégica de vincular suas atividades ao que se poderia chamar de uma matriz religiosa tradicional brasileira, que enfim produziu um dos suportes para a legalização do funcionamento das igrejas holandesas. Acompanhando este e outros processos que ocorreram na Espanha e nos Estados Unidos,
foi possível observar como se articulavam as formas de agenciamento que eu chamaria religioso, com as que eu chamaria de agenciamento legal e jurídico. Ou seja, na primeira hipótese, passei a cogitar, em minha hipótese, passei a cogitar que, antevendo a possibilidade, os grupos daimistas procuravam organizar-se litúrgica e socialmente de forma a estarem preparados para enfrentar a possibilidade de iniciativas de controle e repressão. Acompanhando, então, esses eventos, foi possível constatar que a constituição das definições das categorias de disputa decorria de processos desdobrados de negociação, que ocorrem ao longo da trajetória de constituição dos próprios processos, dos protagonistas, de textos e categorias em disputa. Tudo isso ainda condicionado pelo sistema legal que acolhia a demanda, que em geral vinha do Estado. Assim, os sistemas jurídicos das sociedades urbanas e industriais do Ocidente, nestes sistemas, cosmologia e experiência, práticas cotidianas e normatização são colocados no foco escrutinador de tradução e mesmo conversão às avessas para que se formulem os argumentos dos envolvidos no processo e para responder às expectativas do controle, do julgamento e da normatização jurídica. Assim, investimento profissional e financeiro extraordinário tem sido feito para que seja evidenciado que as práticas dos grupos que não ameaçam a ordem social e não trazem risco e prejuízo à saúde dos participantes. Por outro lado, mas sustentando parte do substrato colocado em jogo nesses processos, as visões oficiais dos Estados nacionais e sua percepção sobre os estados modificados de consciência têm ainda sido modificados principalmente por um princípio de negação de sua validade como experiência de exploração espiritual, cognitiva, filosófica, cultural. Nas argumentações do Estado contra permitir o uso da ayahuasca, a ênfase quase única é a constatação laboratorial que o uso da dimetiltriptamina, um dos princípios ativos da ayahuasca, na sua forma sintetizada, está proscrito nas listas de substâncias de uso ilícito. Essas iniciativas se desdobraram em relações de conflito, sendo estabelecidas num nível generalizado e de motivação, digamos, quantitativa na formulação de políticas internacionais de repressão ao uso de drogas ilícitas. No contexto de rejeição dos eventuais efeitos nocivos do uso não controlado oficialmente de psicoativos, as autoridades vêm patrocinando, para pasmo de pesquisadores, iniciativas que têm vinculado, por exemplo, uma eventual permissão do uso ritual da ayahuasca por grupos organizados e estabelecidos como religiosos, a problematização ou comprometimento das políticas antitráfico. Esse tipo de visão obstaculiza, claro, a expansão tanto do conhecimento sobre as implicações sociais e culturais da adoção por grupos e indivíduos de práticas de modificação de estados de consciência, assim como por dificultar abordagens investigativas não comprometidos a priori com o ideal da abstinência. Esses posicionamentos recortam ideias e procedimentos no sentido de estabelecer fronteiras do que é e do que não é ato criminal. E de certa forma, constitui-se uma variante da parábola mateusiana sobre separar o joio do trigo, sobre a qual volto mais à frente para distinguir outras atitudes. Reagindo a pressões decorrentes, as religiões ayahuasqueiras foram incorporando e enfatizando, não necessariamente em contradição com seus valores próprios, características e configurações que parecem ter sido adotados tanto por inspiração da própria experiência religiosa, mas também a partir de busca de evitar o confronto com o Estado. A necessidade de enfrentamento das iniciativas de criminalização das práticas desses grupos, primeiro como religiões consideradas impróprias pelas instituições religiosas dominantes nas regiões onde surgiram, e mais tarde, mais especificamente, por iniciativas policiais de repressão, principalmente nos anos 80. Parecem ter estimulado a valorização dos aspectos rituais que sugerem mais controle e rigidez, ou seja, demandando talvez um grande esforço para suprimir ou tornar residual a criatividade na condução do ritual, bem desenvolvida entre, por exemplo, os vegetalistas peruanos ou os terapeutas que passam a utilizar a ayahuasca nas cidades. Parece que procuram tornar ocultos também, eventualmente, as imponderabilidades sempre desafiantes que emergem nas sessões rituais. Veja-se, por exemplo, a implantação do que tem sido chamado de anamnese para novos participantes em alguns grupos. Estas são formas de exclusão
em última instância, que talvez há 20 anos atrás permitiria, digamos, essas pessoas que são excluídas hoje, há 20 anos atrás, participariam sem problema das sessões em busca de ajuda espiritual para si ou para a família. São essas modalidades de agenciamento, em suma, que aqui se associa ao religioso, ao divinatório e ainda ao terapêutico, que passam a se associar e a dar respostas ao legislativo, ao judiciário, ao político, e que fundam e acabam consolidando contemporaneamente os vínculos pessoais e coletivos estabelecidos pelos participantes desses sistemas, como se fossem movimentos sociais. Por outro lado, a convicção de que o uso da ayahuasca deve ser cerimonial sacramental e que deve obedecer às prerrogativas de que ocorre sustentado pela atividade administrativa e institucional de uma organização religiosa, passaram ao longo dos anos a se tornarem fundamentais, implicando em diversos aspectos da vida dos grupos, inclusive em elaboração de comportamentos esperados e no estabelecimento das fronteiras entre esses próprios grupos. Assim como bem demonstra a Sandra Goulart, sua tese de doutorado, para as religiões ayahuasqueiras, o convívio acaba por se converter em contraste e conflito, no qual, para legitimar-se, é preciso estabelecer estruturas cada vez mais rígidas de controle e organização e elaborar distinções que acabam por se desdobrar em sistemas de acusação, muito do que motivados pela necessidade do reconhecimento legal. O que poderíamos chamar, no plural, de agenciamentos do uso da ayahuasca compõe um campo de pensamento, práticas e relações, no qual o Estatuto da Experiência do Êxtase, que pode ser considerado ou chamado religioso, e o Estatuto da Bebida, que é psicoativa, definida como um sacramento, que coloca a pessoa em contato com forças invisíveis, se articulam e são dinâmicos. Nesse sentido, as modalidades de agenciamento envolvidas, e particularmente a relação entre religiosidade, vida ritual e aspectos que associam o pensamento e as práticas religiosas, a saúde e a lei, supõem e assim permitem o estabelecimento de uma agência pessoal na qual é possível estabelecer, fazer, desfazer e refazer vínculos e desta forma reconstituir cotidianamente esses vínculos à luz da experiência diária. Para encerrar, abordo, como prometi, novamente o Evangelho de Mateus, ou a parábola do joio e do trigo. Pensando num balanço bibliográfico que contribui para a equação da visibilidade e invisibilidade da produção científica e literária e artística também, pensei que o que fizeram Bia, Isabel e Rafael é diferente do que muitos costumam fazer, inspirados pela hermenêutica esotérica com X, que o senso comum consagrou para a parábola de Mateus. Mateus escreveu o que segue alegando tratar-se de passagem da trajetória do Cristo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas trigo recolhei ao meu celeiro. Eu me perguntei, relendo esta parábola, sobre suas implicações históricas e políticas. A civilização ocidental foi embalada por escolhas como estas, que incluíram alguns e excluíram outros. Pensando nos esforços de não deixar ninguém de fora, particularmente daqueles que produziram o livreto que hoje se lança, sobre o qual aproveito aqui para parabenizar a Bia, a Isabel e o Rafael, mesmo não estando aqui, e que também parabenizo o meu colega Oscar, que eu prefacia com usual inspiração. Me perguntei o que significa separar o joio, que se deve enfeixar e queimar, ou seja, ocultar, eliminar, do trigo, planta sagrada que nos dá o pão ázimo e a hóstia. O joio é a planta Lolium temulentum,
é parente do trigo e do centeio, e sua semente eu nunca comi, né? Mas dizem que é comestível. Não sei se todos aqui sabem, e é uma razão para o estigma do joio e recomendação para que se evite fazer pão com a planta. O joio é como o centeio. O joio pode abrigar um fungo conhecido como ergot. Grande quantidade de ergot ingerida produz o ergotismo, ou fogo de Santo Antônio. Como também ficou conhecida essa intoxicação que pode ser fatal e que matou muitos aldeões, principalmente na Idade Média. Eles comeram pães fabricados com trigo e joio, ou trigo e centeio, e que continham, afinal, o ergot em quantidades letais. Exatamente por suas propriedades tóxicas, o ergot foi investigado por um pesquisador suíço de nome Albert Hofmann, nos anos 40, que eu já citei, que depois da 25ª síntese de seu trabalho, deu seu trabalho por encerrado, classificando esta última de 25ª síntese do ácido lisérgico, conhecido como LSD-25. Assim, não posso me atrever a dizer que São Mateus portava uma mensagem subliminar, e que se a visibilidade do joio fosse outra, talvez o pão ou a hóstia feitas de joio poderiam proporcionar experiências religiosas bem diferentes das que estamos acostumados a acompanhar hoje em dia. Muito obrigado. Então, de novo, eu quero realmente agradecer a todos os palestrantes convidados pela presença no evento, Oscar, Alberto, Luciano, Bia, e também todos os presentes. E agora a gente vai abrir uma rodada de perguntas, então vamos ter meia hora de debate. Eu vou pedir para quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, vir aqui na frente, se identificar no microfone, falar o nome, se pertence a alguma instituição, e daí... se quiser, e daí fazer a pergunta. Então, está aberto aí para quem quiser. Bom, de repente, na verdade, eu também queria fazer uma pergunta, então, já que as pessoas da plateia estão meio tímidas, eu quero fazer uma pergunta para o Oscar, já que ele estava falando sobre essa questão, né, fez essa fala tão interessante sobre ayahuasca e povos indígenas e perspectivismo. Na verdade, puxando um pouco assim, né, para o que eu estou interessada no momento, eu queria que o Oscar falasse um pouco assim, como que você vê, como que você entende essa questão dos Guarani usando a ayahuasca, como que a partir dessa ideia do perspectivismo, se encaixa, se não se encaixa, o que você teria a comentar assim, sobre esse tema? Não sei se encaixa em que sentido, se os Guarani podem tomar ayahuasca ou podem tomar ayahuasca e continuar sendo Guarani, ou se pode-se considerar que os Guarani tomando ayahuasca estão agindo como índios. Não estou entendendo muito bem. Seria assim, por exemplo, fazer um comentário sobre essa afirmação da ayahuasca enquanto uma medicina tradicional guarani. Olha, eu diria duas coisas. Primeiro, a tradição tem data. As tradições sempre começam em algum momento, né? E provavelmente entre os índios do Acre, que são aqueles do Acre e da Alta Amazônia boliviana, colombiana, peruana, equatoriana, provavelmente em muitos casos essa data não é tão antiga assim como a gente pensa, né? Então não há uma enorme não há uma diferença qualitativa entre um caso e o outro. Se os Guarani inventaram essa tradição recentemente, se você vai me perguntar, você acha que os Guarani tomavam ayahuasca no século XVI, XVII, XVIII? Eu realmente acho que não. Pelo menos eu nunca vi nenhuma
referência a isso na vastíssima documentação que tem a respeito deles. Agora, quanto a se a ayahuasca pode ser uma tradição guarani, pode ser precisamente porque, exatamente como tem feito todos os outros grupos indígenas, essa tradição tem começado em algum momento e tem começado a se desenvolver a partir de uma invenção, a partir de uma ação indígena. Não sei se estou respondendo. Eu sou sócio da União Vegetal. Eu gostaria de fazer 3 perguntas para o Oscar. O senhor falou na sua palestra sobre a sua vivência com os índios. Eu gostaria que o senhor pudesse especificar melhor que região desses índios. Eu vi que o senhor falou do Acre, mas se foi só do Acre, o senhor também encontrou índios bebendo ayahuasca em outros países, o senhor sabe disso. O senhor também falou sobre o uso de línguas estrangeiras nos xamãs. Eu gostaria que o senhor pudesse dizer de que origem são essas línguas que o senhor identificou. E também, uma terceira pergunta, né, é que área que existe nativamente as plantas que o senhor sabe identificar. E uma outra pergunta para o senhor, que eu infelizmente não recordo seu nome, né, na sua fala tão erudita, no final o senhor colocou que se a gente estivesse hoje tomando hóstia, né, com o produto do joio, que seria diferente a nossa religião. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco melhor de que diferença seria essa religião. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz Fernando. Eu quero fazer uma pergunta para o Luiz Fernando. Contar um pouco mais, assim, tentar falar mais subjetivamente da sua experiência nesse cargo que está ocupando. Como que é essa sensação de ler trabalhos onde, por um lado, você tem que ajudar a revelar, entre aspas, coisas que são ensinos ou talvez coisas reservadas. Contar um pouco mais, assim, como que você, enfim, está lidando com essas pesquisas, talvez dar algum exemplo de caso de estudo que foi acompanhado, né? Você tem um papel duplo de, por um lado, fazer essa mediação com a academia, por outro, tem a sua diretoria para prestar contas também. Então, explicar mais, assim, talvez de uma maneira mais subjetiva, esse processo que você descreveu mais institucionalmente, se achar que é o caso. Bom, a Bia fez uma pergunta a respeito desse papel. Eu sou uma pessoa da academia, né? Sou professor da Unicamp lá há alguns anos, muitos anos, né? E até por conta disso, de ter participado de vários órgãos de análise de projetos, fui convidado para ficar nesse lugar, e sou também, há quase tantos anos, como eu sou acadêmico há 35 anos, eu sou sócio da União há 29, então eu tenho um período mais ou menos igual nas duas canoas. E é interessante que os dois lados às vezes me veem com um pelego, né? Porque para o pesquisador eu falo para maneirar um pouco e para o pessoal da direção eu falo para abrir um pouco, né? Então eu procuro fazer uma interação, porque é isso que eu já falei, o que para nós é o sagrado, o pesquisador é um objeto de pesquisa, né? Então é um trabalho que é uma linha muito, muito tênue assim, que a gente tem que caminhar, e se a gente souber fazer um trabalho colaborativo, é uma coisa que pode ser boa tanto para o pesquisador quanto para nós, né? No sentido de divulgar farmacologicamente nós já estamos bem no contexto, né? E agora com essas pesquisas antropológicas, se a gente conseguir fazer com que as pessoas respeitem esse ambiente nosso sagrado, é uma coisa que pode ser boa tanto para nós quanto para o pesquisador, né? Eu tenho exemplos dos dois lados, né? Por exemplo, um exemplo muito emblemático para mim foi a pesquisa do Gustavo, que agora você está interrompendo também para concluir essa pesquisa, que ele se propôs a fazer um estudo da musicalidade das chamadas, que era uma coisa que ele já tinha feito no Daime, quer dizer, sem entrar no detalhe das palavras das chamadas. Que isso para nós tem um contexto, que é o contexto de você usar isso dentro de um ritual, né? Você pegar, por exemplo, assim como Jesus ensinava parábolas, nós temos alguns ensinamentos que a gente tem no nosso caminho espiritual,
que eles não são assim, divulgados para todas as pessoas. É preciso ter um amadurecimento dentro daquela compreensão daquela simbologia para a pessoa poder ouvir, para ela poder ter um sentido para ela. Né? Então, às vezes, você vendo, transcrevendo, que algumas dessas histórias até estão na internet, né? Mas você vendo aquilo num contexto